Bom dia, caros. Professor Jean, quem vos fala. É, Bem, nós vamos começar esse vídeo para resolver, né, o segundo exercício da lista de exercícios que eu deixei para vocês. Nesse caso, o cálculo de uma viga do tipo caixão, né, de seção retangular, com 3 lâminas. Mas, diferentemente daquilo que a gente resolveu em sala, essas lâminas são ortotrópicas angulares. Né? Então, vamos começar aqui olhando o enunciado da questão. Considere uma barra de seção retangular com 3 camadas, como mostrado abaixo, submetida a uma força de tração NV, esforço verdadeiro, de 100 kN. O comprimento da barra é de 1 metro. A seção transversal é retangular tubular. O laminado é formado por 3 camadas idênticas com espessura H igual a 1 milímetro, orientadas a mais 45 graus, menos 45 graus e 45 graus, com propriedades dadas abaixo. Estime a variação do comprimento da barra e as tensões globais em cada lâmina. Né? E aí a gente tem aqui as propriedades elásticas, já foram dadas, então não vai precisar que a gente use a micromecânica para achar essas propriedades. Mas o que ele pede é a variação do comprimento da barra, o ΔL, né? E as tensões globais em cada lâmina. A exemplo do que nós já calculamos na questão 1, mas lá nós tínhamos lâminas ortotrópicas, né, que estavam alinhadas, as fibras estavam alinhadas nas direções 0 e 90. Nesse caso, nós temos fibras que estão a mais 45, menos 45 e mais 45. Apesar de que nós só temos esforço normal verdadeiro aqui na direção X, nós temos que avaliar as condições, né, o comportamento elástico desse laminado, para então escolher o conjunto de equações que nós podemos usar. Né? Olhando lá o nosso capítulo de projeto e análise de vigas laminadas, a gente vai ver que nós começamos desenvolvendo equações para uma placa degenerada, né? Uma viga de seção plana, que nada mais é do que uma placa com pequena espessura. Né? E desenvolvemos essas equações aqui inicialmente. Né? Se vocês prestarem atenção, a viga em questão agora é uma viga caixão, ela não é uma viga de seção plana. Mas nós temos acoplamento no plano. Haja visto aqui, se a gente olhar aqui, olha só, né? As vigas, aliás, as fibras estão a menos 45 e mais 45, ou seja, vão haver acoplamento entre as tensões, as tensões normais e as deformações angulares. Né? Como há acoplamento, lá pelo método da homogeneização que nós vimos, de seções, a exemplo do primeiro exercício que nós resolvemos, deixa eu achar aqui, olha só. O primeiro exercício nós resolvemos usando estas equações aqui, né? As seções para análise de viga de seção não plana, e usamos essas equações aqui que elas têm algumas premissas. Né? Olha só. O esforço verdadeiro diferente do zero, o momento verdadeiro igual a zero. Então a gente cumpre esse primeiro requisito nesse segundo exercício também. Contudo, olha lá, nesse caso a deformação normal é uniforme em todas as camadas. Ignora-se todo tipo de acoplamento e usa-se a lei de Hooke uniaxial. Ou seja, para que a gente considere essas tensões aqui, olha só, essa formulação aqui para achar o esforço verdadeiro, é necessário, consequentemente, esse módulo de velocidade equivalente aqui, esse processo de homogeneização, é necessário que não haja acoplamento, nem no plano nem fora do plano. Ou seja, o laminado tem que ser simétrico, e não pode haver acoplamento no plano, ou seja, as fibras têm que ser, aliás, as fibras precisam estar alinhadas ou na direção 0 ou na direção 90. O ortotrópico tem que ser considerado, aliás, o laminado tem que ser ortotrópico. No nosso caso aqui, o laminado é ortotrópico angular, então já vai haver acoplamento.
Por isso, nem essa equação aqui de homogeneização do módulo da elasticidade na direção x e nem essa equação aqui do cálculo das tensões serão válidas, né? Então, nós precisamos achar um outro conjunto de equações que nos permitam calcular, né, primeiro o módulo homogeneizado e depois as tensões, né? Se vocês avançarem aqui, olha só, a gente viu flexão em vigas não planas. Então, essa homogeneização aqui é quando você tem o esforço de flexão, né? Quando nós temos momentos fletores ali aplicados no eixo X. E essas tensões aqui também são quando nós temos momento fletor, né? Então, observe que a gente não tem um conjunto de equações para homogeneizar o módulo quando nós estamos no esforço de tração puro, né? E temos que considerar acoplamento. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar um pouquinho aqui, olha só. Volta para o processo de homogeneização, bem aqui, né? Nós vemos que esse processo de homogeneização foi desenvolvido para viga de seção plana. Contudo, a viga que a gente está lidando agora é não plana. Mas nós vamos fazer toda a consideração, considerando que essa viga seja de seção plana. Tá? Vamos aplicar essas equações de homogeneização para a nossa viga do tipo caixão, né? Ao fazer isso, nós temos que escolher qual o método, né? O método da rigidez ou o método da flexibilidade. Se vocês lembrarem lá o que a gente discutiu em sala, o método da rigidez não considera nenhum tipo de acoplamento. Então você não pode ter nem acoplamentos no plano, ou seja, as lâminas têm que ser todas ortotrópicas ou isotrópicas. E também não pode ter acoplamento fora do plano, ou seja, o laminado precisa ser simétrico. Como não é o caso, e a gente já está fazendo uma consideração, né, considerando que a nossa viga vai ser de seção plana, vamos usar o método da flexibilidade, que nos permite considerar esses acoplamentos, né, pelo menos parcialmente. Então, como a nossa solicitação, olha só, a nossa solicitação está na direção X, olha lá, o esforço verdadeiro de 100 kN está na direção X. Nesse caso, o módulo de elasticidade que a gente vai homogeneizar precisa ser na direção X. Então, o que vai nos servir é este módulo bem aqui, olha só, esse módulo homogeneizado, que diz que, olha só, o módulo de elasticidade na direção X do laminado, por esforço normal, é igual a 1 sobre H, que é a espessura do laminado, né? Ou seja, a soma da espessura das três lâminas, vezes a inversa da matriz, aliás, o elemento A11 da inversa da matriz de rigidez extensional no plano, a matriz A. Quer dizer que, então, que a gente precisa da TCL, né, da teoria clássica dos laminados, para resolver, para homogeneizar esse módulo. Porque aqui dentro desse A11 está o somatório, né? Na verdade, a inversa do somatório das matrizes de rigidez, né, de lâminas ortotrópicas angulares, no caso das nossas três lâminas. Então não tem para onde correr, nós precisamos usar a TCL para resolver este caso, né? Então, já que a gente tem que usar, vamos começar aqui a declaração, né, do nosso script, né? Vamos começar pelo CLC, que é o nosso de praxe, né, para limpar a nossa tela aqui, a nossa janela de comando, e o Clear All. Clear All, né, para limpar as variáveis. Eu vou colocar também o Close All, né, caso a gente tenha aí vá gerar alguma janela gráfica, né. A priori a gente não vai gerar, eu vou ainda preparar essa janela gráfica para mandar para vocês depois, né. Agora nós vamos resolver mesmo só o que o exercício nos pede, né, sem necessariamente fazer o gráfico. Muito bem. Começamos sempre com a declaração dos dados de entrada, né, levando em consideração aquilo que foi informado no comando da questão,
que nós sabemos então? Olha lá, nós temos as propriedades elásticas das lâminas, né? As lâminas são todas iguais, a única coisa que difere entre elas é o ângulo de alinhamento das fibras da direção em relação à direção X, né? Então vamos lá. Vejam que as propriedades elásticas estão no sistema de coordenada local, ou seja, vou ter que fazer as conversões, né? Vou ter que usar as matrizes de rotação para fazer com que nós tenhamos essas propriedades nas direções globais. Então olha lá, né? O módulo de elasticidade das fibras, aliás, da lâmina na direção 1 é igual a 126 gigapascal. 126. Na direção 2 é igual a 12.2. 12.2. Não esqueçam nunca de colocar as unidades, tá? Ele também nos deu o módulo de cisalhamento no plano 1.2, né? 7.6. Muito bem. E por fim, ele nos deu o coeficiente de Poisson maior das lâminas 0.3. Muito bem. Lembre que todos esses são dados que a gente precisa para entrar lá nas matrizes de rigidez e flexibilidade. Ok. O que mais que nós sabemos? Nós sabemos que o esforço verdadeiro, né? E lembre que lá na TCL a gente trabalha com esforço por unidade de comprimento, né? NX, mas aqui é esforço verdadeiro, nós estamos lidando com a viga, né? Quer dizer que não está dividido pela largura, né? É o próprio esforço que está atuando, ela é 100 kN. Então vamos declarar aqui, olha, o NV, mas nós não vamos declarar em kN, vamos declarar em Newton. Ó. 100 kN vai dar 100 mil. Declarei aqui 100 mil Newton, né? Deixa eu constar nos demais. Newton. Muito bem, o que a gente tem mais? O H, que é a espessura de cada laminado, H vai ser igual a 1 milímetro. Um milímetro. Muito bem. O que mais que nós sabemos? Nós sabemos os tetas, né? Para que a gente use as matrizes lá. Precisamos saber os tetas. Então, o teta da camada 1, vou declarar em graus, vai ser 45. Se eu estou declarando em graus, vocês têm que lembrar que quando nós formos dar entrada aqui nos elementos da matriz de rotação, a gente tem que colocar o seno e cosseno e a tangente para trabalhar em graus, né? Teta da camada 2 menos 45. E o teta, apesar de que é igual, mas eu vou declarar novamente, né? Da camada 3 igual também a 45 graus. Mesmo que vocês possam, nesse caso aqui, por exemplo, a gente precisaria declarar a camada 3, já que ele é igual à camada 1. Mas façam sempre, para efeito de projeto, declarem, porque aqui é eventual que esses ângulos são iguais, o da camada 1 e da camada 3. Mas pode ser que no projeto de vocês eles sejam diferentes. Então, se o código já compilar a possibilidade, né, de esses ângulos ser diferentes, ele fica mais completo. Né? Então, a gente vai sempre trabalhando, construindo as ferramentas para a gente poder mexer nesses graus aqui, nesses tetas, caso seja necessário. Né? Muito bem. Se vocês lembrarem, para que a gente possa trabalhar na TCL, né, lembra daqueles exercícios de TCL que nós resolvemos, a gente precisa aqui então achar a cota Z do laminar. Né?
A, a viga é uma viga caixão, né? Mas nós estamos trabalhando com o laminado como se ele fosse uma viga de seção plana, ou seja, como se a gente abrisse ela aqui e estirasse, né? Essas seções todas aqui ficassem todas retas aqui. Então o laminado vai ser isso aqui, correto? Então a cota Z que a gente tem lá pela TCL vai fazer os elementos da cota Z vão ser em relação a essa parede do laminado aqui, ó, tá? Então deixa eu desenhar aqui, por exemplo. Deixa eu pegar aqui uma área mais limpa aqui para a gente desenhar, só para vocês lembrarem. Olha lá, desenhar aqui. Então nós temos um laminado de 3 camadas. Desenhar aqui bem rusticamente. Ó, camada 1, camada 2, camada 3. Vou trocar a cor aqui. Onde é que a cota Z é 0? Aqui no meio. Aqui, olha, a cota Z é 0. Muito bem. Então a gente vai considerar aqui, olha, K0. Aliás, é ZK0, né? Cota Z da parte inferior da camada 1, ZK0. Né? Onde é que está aqui no desenho? Seria bem aqui, ó, né? A lâmina 1 está aqui em cima, quando a gente vira aqui, ela está aqui embaixo. Ó. Lâmina 1, lâmina 2 e lâmina 3. Então a gente está pegando essa cota aqui. Lembra que essa cota não estamos colocando a cota em relação à seção transversal da viga, mas em relação somente ao laminado, tá? Já que a gente está considerando que essa viga é de seção plana. Muito bem, né? Depois, se a gente precisar, a gente vai usar, né, o sistema de coordenada em relação à viga como um todo. Né? Nesse momento, para que a gente use a TCL, estamos fazendo em relação ao laminado. Muito bem, né? Então, camada 1, camada 2, camada 3. Então, essa cota aqui de baixo é o ZK0. Bem aqui é o ZK1. Aqui é o ZK2, é a parte superior da camada 2. E aqui é o ZK3. Lembre que para a gente conhecer, né, a cota Z de cada lâmina, o enunciado sempre vai dizer assim, né? ZK menos ZK menos 1. Ou seja, é a cota superior da lâmina, da camada, menos a cota inferior. Então é sempre isso menos isso, isso menos isso, isso menos isso. Correto? Então olha lá. Como a espessura de cada lâmina, se vocês lembrarem, a espessura de cada lâmina é 1 milímetro. Então daqui para cá a gente tem 1 milímetro. Então ZK1 quer dizer que é meio milímetro menos 0,5. Muito bem. ZK0, portanto, vai ser menos 1,5 milímetro. ZK2 vai ser meio milímetro positivo, porque está acima, né, do ponto onde Z é igual a 0, que é o centro do laminado. Meio, centro geométrico, tá? E aqui vai ser 1,5. Muito bem. Tudo isso em milímetro, né? Como nós vamos dar entrada nesses dados lá na TCL, a gente já viu que nós precisamos converter, né, esses dados e jogar logo. Fica mais fácil para a gente jogar essas unidades em metro, né?
converter tudo para metro. Ou seja, basta dividir isso aqui por 1000. Né? Então vamos lá. Vamos declarar o ZK0. Né? Cota Z do laminado. Declarado já em metro, tá? Então, vamos lá. Z K, vamos colocar assim, ZK0, né, que é a cota inferior da camada 1, vai ser igual aqui, menos 0,1215, certo? Ou 1,15 dividido por 1000. Muito bem. ZK1 é igual, menos, ainda é negativo, não é isso? 0,1235 ou 0,5 milímetros. ZK2 é igual, né? 0,123 meio milímetros, né? Mas agora já positivo. E o ZK3, ou a cota superior da camada 3, é igual, positivo também, né? 0,1215, né? Muito bem, né? Com isso a gente declarou aqui as cotas Z. Vamos ver, já temos os elementos para a gente começar a ter série. Já temos as propriedades elásticas, já temos o esforço, a espessura, o θ. Assim, falta a área da seção transversal que a gente vai usar lá depois no processo de homogeneização. Né? Nesse caso aqui, olha, se a gente... Vamos olhar aqui as equações para ver o que a gente vai precisar. Aqui a gente precisa da espessura total H, né? Não a espessura da lâmina, a espessura total H do laminado. No nosso caso aqui é 3, correto? A parede. Mas lá nas matrizes de rigidez, deixa eu ver aqui, você vai precisar da área verdadeira. As tensões nós vamos calcular por aqui. Não precisa da área, precisa da largura do laminado, a cota B. E o alongamento, vou pegar aqui a equação do alongamento. Opa, deixa eu achar ela aqui. Essa aqui não. Esta aqui é essa equação aqui que a gente vai usar. Ó, preciso da área verdadeira, então vamos calcular a área verdadeira da seção transversal. Tá? Então não precisa a gente achar a área de cada camada, já que a gente não vai poder usar essa equação aqui. Né? Precisa a gente usar a área verdadeira. A gente não pode usar essa equação aqui por causa desse módulo aqui. Esse módulo aqui não considera os acoplamentos. Né? Então nós vamos usar este módulo aqui, ó, que é o módulo homogeneizado considerando os acoplamentos elásticos, que já vão trazer lá da TCL. E aí sim, esse aqui a gente vai poder usar essa equação, mas essa aqui nós não poderíamos porque este módulo aqui não considera, essa somatória simples aqui não considera nenhum tipo de acoplamento. Tá? Então, mas essa equação aqui dá, nós só precisamos da área verdadeira. Né? Vamos calcular essa área verdadeira em milímetros mesmo. Né? Cálculo da área da seção transversal da viga. Vou colocar esse cálculo em milímetro quadrado.
Tá? Milímetro quadrado. Muito bem. A área verdadeira vai ser igual a quê, então? Olhando para cá, eu vou fazer, olha só, essa seção plena aqui, que é 40 por 20, menos essa parte de dentro aqui, ó. Que aí a gente vai ter a área da seção transversal verdadeira. Lembre que a espessura de cada lâmina é 3 milímetros, então, aliás, é 1 milímetro. Então aqui a gente tem 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, tem 3 milímetros de parede aqui, 3 milímetros de parede aqui, aqui e aqui. Então a área verdadeira vai ficar assim, ó. O perímetro externo, né? A área plena aqui, ou seja, 40 vezes 20. 40 vezes 20. Menos. Aqui era 40. A gente vai tirar 6. Ó, tira 3 daqui, tira 3 daqui. Vai ficar então 34. 34 vezes. Aqui era 20. Vamos tirar 6 também. Vai ficar 14. Então, a nossa área verdadeira está dando aqui 324 milímetros quadrados. Muito bem, né? Já temos a conta Z, a área verdadeira. Então, para a gente entrar na TCL, para desenvolver as matrizes de rigidez e flexibilidade, vejam que falta um dado aqui, olha só. Quem é que está faltando? O coeficiente de Poisson menor. Então, vamos começar calculando ele. Cálculo do coeficiente de Poisson menor. Lembrar que o coeficiente de Poisson menor, ele vem lá da... não é um modelo micromecânico, mas ele vem aqui, né, do fato de nós sabermos que as matrizes são simétricas. Né? Então ele vem da condição de simetria das matrizes. Deixa eu pegar aqui só para vocês lembrarem, faz um tempinho que vocês calcularam isso, né? Tá aqui no comecinho da... Vou voltar aqui para que todos tenham ciência. Olha lá. Dos modelos que a gente vai usar. O coeficiente de Poisson menor, deixa eu mudar a cor aqui. Ó, nada mais é que o coeficiente de Poisson maior vezes o módulo de elasticidade na direção 2 dividido pelo módulo de elasticidade na direção 1. Né? Então, o coeficiente de Poisson menor é igual ao coeficiente de Poisson maior vezes o módulo de elasticidade das lâminas ortotrópicas, né? Solicitado na direção 2 dividido pelo mesmo módulo, mas quando solicitado na direção 1. Vamos ver se está certinho. Ok. Rodei. Então, este me deu aí o coeficiente de Poisson maior. Muito bem. Agora a gente já pode entrar na TCL em si, né? Qual é o próximo passo? O próximo passo é declarar, então, a matriz de rigidez, né? A matriz de rigidez, eu vou pular aqui rapidinho para a gente não... Porque o vídeo não ficar muito longo, pessoal, eu vou usar já os scripts que vocês também têm aí, que vocês podem usar, né? Os scripts que já estão prontos montando essas matrizes. Então, a gente vai usar aqui, olha só, a matriz de rigidez de lâminas ortotrópicas. Né? Lembre que o sistema de coordenada que nós estamos trabalhando está no sistema de coordenada local, ou principal, ou 1, 2. É isso? Então, nós já temos todas essas propriedades. A matriz de rigidez vai conservar os zeros, né, que não há acoplamento nesse momento, e depois só que a gente vai considerar, né, as rotações que vão então incluir o efeito do acoplamento no resultado final. Né? Então, para declarar a matriz de rigidez, eu preciso declarar os elementos, todos eles aqui, ó, né? O elemento Q11, Q12, né? Tudo bonitinho aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, eu já tenho uma aqui que já está pronta. Ó, eu vou copiar essa parte bem aqui, tá? Me permitam fazer isso só para a gente
adiantar. Eu só estou declarando aqui, olha lá, os elementos. Beleza? Olha. Ctrl C. Então, vou rodar aqui só para vocês verem aí quanto vai dar os elementos. Quando vocês calcularem, ele tem que dar a mesma coisa, tá? Tá lá o Q1, Q12, Q22, Q66. Muito bem, né? Isso em gigapascal. Né? Lembre que em todos esses, nós demos entrada nessas propriedades elásticas aqui em gigapascal. Então agora eu já posso montar a matriz de rigidez de lâminas ortotrópicas sob o estado plano de tensão. Lembre que a gente está trabalhando no estado plano de tensão. Em qual unidade? Em gigapascal. Muito bem. Que é a matriz Q. Né? Vou também... com ela rapidinho, eu vou declarar ela aqui. Né? Q1, Q12, 0. Q12, Q22, 0. Né? Q16, Q26, 0. Aliás, Q66. Né? Vou declarar ela aqui, rapidinho. A matriz Q é igual, abre o colchete, né? Elemento Q11, espaço Q12, espaço 0. De novo, Q12, espaço Q22, espaço 0. E a terceira linha, 0, espaço 0, espaço Q66. Então, Q1, Q12, 0, Q12, Q22, 0, 0, Q66. Q1, Q12, 0. Como é simétrico, né? Q221 vira Q12, Q12, Q22, 0, 0, 0 e Q66. Muito bem. Vou rodar aqui a matriz de rigidez só para vocês olharem. E aí, está aí a nossa matriz de rigidez de lâminas ortotrópicas sob estado plano de tensão. Muito bem. Né? Na sequência, eu não vou nem declarar. Deixa eu ver se a gente precisa da matriz de flexibilidade. Deixa eu ver. Precisa porque nós vamos encontrar a matriz ABCD. A matriz A não, é só a matriz de rigidez mesmo. Né? Muito bem. Encontrada a matriz de rigidez, agora a gente tem que achar a matriz Q barra, né? Que é a matriz de rigidez de lâminas ortotrópicas angulares. Já que as nossas 3 lâminas, todas 3 são ortotrópicas. Para encontrar, se vocês olharem aqui na nossa sequência dos nossos slides, nós vamos achar como é que eu acho a matriz Q barra, que é a matriz de rigidez de lâminas ortotrópicas angulares. Vou pular aqui, para ser mais rapidinho. Aqui é o desenvolvimento da matriz de rotação, né, a matriz T. Vou direto para a matriz Q-bar. Está aqui a matriz Q-bar. Quem é a matriz Q-bar? É a inversa da matriz de rotação T vezes a matriz de rigidez de lâminas ortotrópicas angulares, aliás, lâminas ortotrópicas, que a gente já tem, e a inversa da transposta da matriz de rotação T. Né? Esses 3 elementos aqui vão nos dar a matriz Q-bar. Então, como isso aqui eu já tenho, basta que eu ache a matriz T, inverta, depois transposta, né? Faça a transposição da inversa dela, para achar esse conjunto matricial, para então ter a matriz Q-bar. E quem é a matriz T? Para quem não lembra mais, olha, a matriz T é isso aqui, né? É o cosseno ao quadrado de θ, cosseno ao quadrado de θ, 2 cosseno de θ, seno de θ.
etc. Né? Então, é a matriz de rotação que a gente usa, né, para corrigir os efeitos os efeitos elásticos e converter, então, as propriedades que a gente tem, por exemplo, no sistema de coordenada local para o global. Né? A matriz T, então, como nós já temos os três tetas, nós vamos ter uma matriz T para a primeira camada, uma matriz T para a segunda camada e uma matriz T para a terceira camada. Então, a primeira coisa é eu declarar esses elementos da matriz de rotação T. Né? Cálculo. Deixa eu aumentar um pouquinho a fonte aqui, fica mais fácil de vocês enxergarem. Dos elementos da matriz de rotação T. Né? Vou pegar aqui também uma que já está pronta. Olha lá. Ah, é verdade, eu tenho que declarar aqui de qual camada. Para camada 1. Camada 1, o θ é igual a 45 graus. Vou colocar aqui para ficar bem claro, tá? Vou mandar para vocês depois esse script. E aí, vou pegar aquilo que eu já fiz aqui, já está prontinho, só para facilitar. Opa, não preciso desse θ que eu já declarei lá em cima. Dá um Ctrl C aqui. Como foi que nós declaramos os tetas? Ah, nós declaramos θ K1. Ctrl V. Ó. Aqui nós declaramos θ K1. Certo? Então tem que ser do mesmo jeito. Ctrl C aqui. Ctrl V. Ctrl V. Vou alimentar aqui todos os tetas. Pronto. Achei todos os elementos. Vou operar aqui do jeito como a gente viu em sala. Que é o mais correto. Muito bem. Né? 1, 2, 1, 6, 2, 1, 2, 2, 2, 6, 6, 1, 6, 2, 6, 6. Se eu rodar aqui, então eu vou montar direto a matriz da matriz de rotação, tá? Matriz de rotação T para a camada 1. Reforçando aqui que é de 45 graus. Então, vou chamar de T a camada 1. Abre colchete, porque eu vou declarar agora a matriz dos elementos, né? Então, esse é o T11, espaço T12, espaço T16, ponto e vírgula, T21, espaço T22, espaço T26, ponto e vírgula, T61, espaço T62, espaço T66. Fechei aqui, rodei, né? E aí nós vamos ter aqui, deixa ele trabalhar aqui, nós vamos ter os elementos, pronto, né? Da matriz de rotação T da camada 1, tá? Então, achamos aqui a matriz de rotação T da camada 1, mas não é só achar a matriz T, né? Para achar
a matriz Q barra, eu preciso da inversa dela e da transposta da inversa dela. Para achar Q barra. Vou aproveitar que já peguei aqui, olha. Então, eu tenho aqui a matriz T. Vou copiar direto a inversa e a transposta da inversa. Vou fazer um a um, né? A inversa dela. Ponto e vírgula aqui. Inversa da matriz de rotação T da camada 1. 45 graus. Muito bem. T da camada 1. Inversa. Então vai ser a inversa da camada 1. Muito bem. Rodei. Opa. Coloquei ponto e vírgula aqui, não vai printar lá embaixo, né? Achei a inversa. E eu preciso achar a transposta da inversa. Vou copiar também ela aqui, ó, a transposta da inversa. Ponto e vírgula. Da camada 1. 45 graus. Muito bem. T, camada 1, inversa transposta. Então, basta que eu transponha, né, o T da camada 1 que eu acabei de encontrar. Muito bem. Né? Rodei. E aí eu tenho a inversa, a transposta da inversa da camada 1. Né? Agora eu já tenho a inversa e a transposta. E já tenho a matriz Q. E isso quer dizer que eu já consigo achar a matriz Q barra, ou a matriz de rigidez de lâminas isotrópicas angulares da camada 1. Vou fazer assim, ó. Matriz de rigidez de lâminas ortotrópicas angulares sob estado plano de tensão da camada 1, que é a camada de 45 graus, que eu vou chamar aqui de Q barra da camada 1, tá? Q barra da camada 1 vai ser quem? Vai ser a inversa da transposta da matriz de rotação da camada 1. Desculpa, a inversa da matriz de rotação da camada 1. Essa daqui, que a gente acabou de calcular, vezes a própria matriz de rigidez de lâminas ortotrópicas que está lá em cima, que a gente calculou. Essa daqui, né? Vezes a inversa da transposta, ou a transposta da inversa, da matriz de rigidez, da matriz de rotação da camada 1. Tá? Vou colocar aqui, né? Vou colocar aqui que a unidade desta matriz é gigapascal. Muito bem. Rodei. Aqui eu tenho o Q barra da camada 1, ou a matriz de rigidez de lâminas ortotrópicas angulares sob a PT da camada 1. Para a camada 2 e a camada 3 é muito simples, né? Basta que eu faça a mesma coisa, mas o que vai mudar aqui é que na matriz de rotação, ao invés de rotacionar em relação aos ângulos da camada 1, eu vou fazer em relação aos ângulos da camada 2. O θK2 que a gente informou bem aqui, né? Vai ser menos 45 graus. Então, eu vou simplesmente copiar a matriz de rigidez
de lâminas ortotrópicas serve para todo mundo, né? Vou simplesmente copiar daqui para frente, ó. Ctrl C. Vou até colocar aqui uma divisão para mim não me perder, ó. Bem aqui, vou colocar assim, ó. Camada 1. E aí vou copiar a partir daqui. Muito bem. Colei duas vezes para colocar a camada 2 e a camada 3. Aqui está a camada 1. Então daqui para frente vai ser a camada 2. Aqui eu vou deixar as mesmas variáveis, só vou alterar aqui o θ. Substituir aqui todas os ângulos. Opa. Pronto. Aqui nós estamos lidando com a camada 2 agora, que o ângulo é menos 45. Ok, todo mundo substituído aqui. Camada 2 de menos 45. O T de K2. Ok. Camada 2. Menos 45. TK2 inversa. E a inversa de TK2. E a transposta inversa da matriz da camada 2. Que é menos 45. TK2 inversa transposta. É a transposição da inversa da matriz de rotação da camada 2. Com isso, eu acho a matriz de rigidez de lâminas ortotrópicas angulares da camada 2, que é o Q barra da camada 2. Que vai ser a inversa da matriz de rotação da camada 2, vezes a matriz Q barra, que é igual para todas elas, vezes a inversa da transposta da matriz de rotação da camada 2. Pronto. Vou rodar aqui só para a gente ver a camada 2. Deixa eu colocar aqui uma ponto e vírgula na camada 2 e vou rodar. Ó, o Q barra da camada 2, olha, deu isso aqui, ó. Tá? Lembre que também é gigapascal. E aí, camada 1, camada 2, vou colocar um ponto e vírgula aqui. E agora a gente vai para a camada 3. Precisaria fazer tudo de novo para a camada 3? Não precisaria, porque vai ser igual à camada 1. Mas, por que a gente vai fazer? Porque o código já fica pronto para a necessidade eventual de vocês terem que usar um outro θ. Lembre que lá na prova final, esse θ podem ser diferentes. Eu espero que seja diferente, não sei. Vou colocar aqui o θ3 agora. Pronto, né? Camada 3, aqui também camada 3, a matriz de rotação da camada 3, a inversa da matriz de rotação da camada 3,
TK3 inversa, inversa de TK1, a transposta da inversa da matriz de rotação da camada 3, que também é de 45 graus, TK3 inversa. Finalmente eu tenho a matriz de rigidez de lâminas ortotrópicas angulares da camada 3, Q barra da camada 3, que é a inversa da transposta da matriz de rotação da camada 3, vezes a matriz Q barra, a matriz Q, que é a mesma para todas elas, e a inversa da transposta da matriz de rotação T, da camada 3. Rodei, eu tenho este Q barra. Muito bem, aí eu vou parar o vídeo por aqui, para ele não ficar longo demais, ficar difícil de carregar, e vou gravar a continuação dele no vídeo posterior, tá? Até mais.